comecei a trabalhar com locação, eu fui apresentada a um precedente do STJ, né, que é pacificado, que diz que a imobiliária, quando você está discutindo na justiça o contrato de locação, a imobiliária é parte ilegítima para figurar no polo passivo de ação em que estejam se discutindo alguma coisa relativa àquela locação, né? E o STJ diz que ela é ilegítima porque ela é mera mandatária, né? Ele diz assim, ó, quando o locador procura a imobiliária para gerir a locação dele, ele investe a imobiliária de poderes para agir em seu nome. Em nome de quem? Do locador, né? Por isso que é com o locador que faz o contrato, tem a cláusula de procuração, e aí a gente fica muito induzido a achar que a imobiliária trabalha só para o locador. E é até cultural isso, né? Eu tenho certeza que quando você fez lá seu PTI, você aprendeu isso, que o seu vínculo é com o locador, que você trabalha para quem te contrata e que quem te contrata é o locador. Aí você não deve estar entendendo nada, e nem eu entendia, né? Por isso que eu amarguei de estar do lado de 3 condenações em menos de 2 anos, né? Mas deixa eu te explicar. Foram 3 condenações para uma imobiliária cliente por causa disso aqui, ó. Relação entre imobiliária e locatário. E eu fiquei muito brava. Lembra? Lembra que eu te falei que eu sou competitiva? Eu odeio perder. Agora imagina você como foi tomar 3 condenações por uma coisa que eu tinha certeza que estava certa e pacificada pelo STJ. Eu recorri. Isso era condenação de juizado especial. Aí eu recorri, fui lá para o colegiado recursal e eu fui muito brava, muito empoderada, muito ciente do que eu estava fazendo, muito segura. E quando eu cheguei lá, eu subi na tribuna e falei assim, ó, Vossas Excelências precisam reformar essa sentença, porque o artigo 926 do Código de Processo Civil diz que os precedentes precisam ser mantidos coerentes e íntegros, né? E que o STJ diz que a imobiliária é parte legítima para figurar no polo passivo da relação locatícia. Então, ela não pode ser condenada. Aliás, ela não podia nem estar nesse processo, né? Aí falei, ganhei, sentei. Aí o relator olhou para mim e falou assim, tudo bem, doutora, tá tudo certo. Só tem uma coisa. Eu estou mantendo a condenação, mantendo a sentença, mas eu não estou mantendo com base no vínculo da locação, não. Eu estou mantendo a condenação da imobiliária com base no vínculo da prestação de serviço que ela tem com o locatário. Aí eu fiquei mais brava ainda e eu falei, mas excelência, o locatário não tem vínculo com a imobiliária. Aí ele virou para mim, muito sereno, né, vendo aquela advogada brava, descompensada, e falou assim, quem disse? Percebe? Eu fiquei sem dormir. E eu recorri de novo e eu perdi de novo. E depois disso veio uma segunda condenação. E eu fui condenada de novo. E eu recorri de novo. E eu perdi de novo. Até que nesse intervalo de 2 anos eu recebi uma terceira condenação. Né? Eu não, meu cliente, né? E aí eu falei, eu desisto, né? Eu vou entender por que isso está acontecendo, por que meus clientes estão perdendo. E aí eu fui estudar. Porque a gente tem que ser competitivo. Mas a gente tem que ser mais inteligente do que competitivo, percebe? E a gente não pode ser fechado para aprender. Tem que aprender, e eu aprendo todo dia, e eu fui buscar aprender. E olha só o que eu descobri. Eu vou dividir com você. Vem comigo. Vem entender isso aqui. O pessoal vai colocar na tela, né? A equipe vai colocar na tela um triângulo. E agora ele já está aparecendo para você. Que tem nos 2 vértices da base, locador e locatário. E tem você, imobiliária, aqui em cima. O que o STJ diz? Ele não fala do vínculo da locação? Sabe aonde o vínculo da locação está representado nesse triângulo? Na base, no lado da base. Então, você vai ter o vínculo da locação aqui, ó, locador e locatário. Aonde que está a imobiliária? Não participa. Imagina que cada lado desse triângulo é um contrato, é um vínculo contratual. No vínculo da locação, a imobiliária não participa. Essa linha, esse lado, esse vínculo é restrito entre locador e locatário. Então, quando o juiz condenou a imobiliária, ele não deixou de aplicar a jurisprudência do STJ. Percebe? Mas,
Se você olhar aonde está a imobiliária, você vai ver que ela está aqui em cima. E que daqui de cima ela mantém um vínculo com o locador e ao mesmo tempo mantém um vínculo com o locatário. O vínculo com o locador é o contrato de administração, que tem uma figura tríplice, né? Que figura, né? Contrato de mandato, né? Que é aquela cláusula que o locador outorga poderes para a imobiliária no nome dela. Contrato de agenciamento, né? Que é quando o locador fala assim, vai lá imobiliária e busque um bom locatário para mim. E o contrato de prestação de serviço com um peso aí de corretagem, né? Que é a intermediação, né? E com o locatário. Com o locatário ela tem um vínculo de prestação de serviço nesse âmbito aí da corretagem. O Código Civil fala assim, ó, pelo contrato de corretagem, o locador, o corretor se obriga a agir com diligência e com prudência e alertar as partes dos riscos e das vantagens do negócio. Quando você pensa nesse dispositivo do Código Civil, na definição do contrato de corretagem, você vê o plexo de obrigações que recai sobre a imobiliária na intermediação dos problemas da locação. Percebe? Quando você está no meio daquele fogo cruzado, você precisa encaminhar um problema. Se você não se desincumbir satisfatoriamente, com diligência e com prudência, alertando as partes dos riscos e das vantagens do negócio, você está prestando um serviço defeituoso. E aí, deixa eu te contar, esse vínculo que você tem nas laterais do triângulo, tanto com o locador quanto com o locatário, é um vínculo de consumo. Você é um prestador de serviço habitual. Percebe? E o serviço que você presta defeituoso origina dever de indenizar. Olha aí, a gente transitando pelo portal entre o mundo ideal das leis e trazendo esse aprendizado para o mundo real, para a nossa arena, para o nosso dia a dia. Percebeu? Percebeu como que você trabalha para ele? Né? Aí você fala assim, não, Raquel, mas para tudo, porque com o locador eu tenho contrato e com o locatário eu não tenho. Então deixa eu te falar uma coisa. O Código Civil fala que o contrato não requer uma prova formal, um meio formal, né? As disposições de vontade, né? A contratação não requer uma forma legal. Regra geral, né? A não ser quando você está trabalhando com compra e venda, que aí é outra coisa. Você quer ver como que você contrata o tempo todo sem papel? Você está lá fazendo uma compra na internet. Aí você aperta o botão comprar, né? Quando você coloca o botão comprar, você acabou de contratar um serviço. Quando você entra no estacionamento do shopping, que você aperta o botãozinho e a cancela levanta, quando você apertou o botão e a cancela levantou, você acabou de firmar um contrato com o dono daquele estacionamento, em que você se obriga a pagar e ele se obriga a cuidar do seu carro. Quando o locatário chega na sua imobiliária e fala assim, eu estou procurando um imóvel assim, 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 você consegue esse imóvel para ele. No momento que ele assina o contrato de locação com a sua intermediação, ali você selou. É igual o botãozinho do estacionamento. Ali você selou a contratação dos seus serviços também para o locatário, né? Mas aí, como você aprendeu que você trabalha para o locador, né? Você nem faz por mal, você faz até por hábito. Mas quando você acha que você não trabalha para o locatário, você trata ele mal inconscientemente, né? E esse cara, o locatário, é um sujeito maltratado, é uma pessoa que se sente um mal necessário, né? Eu sou, mas eu não sou parte, ele é quase um paria, né? Ele é bem tratado na hora de assinar o contrato, né? No início da locação ele é bem tratado, ele é ignorado durante a locação, você não faz por mal, mas você faz, e ele é maltratado no final. E se você não abrir seus olhos para isso que você acabou de aprender, além de correr o risco de prestar um serviço defeituoso e ser condenado lá, você não vai conseguir pegar uma fatia generosa desse mercado que está em expansão, né? Essas oportunidades da locação. Porque você precisa ver o locatário como um tomador de serviço seu, como um ativo da sua imobiliária. Porque quanto mais você conseguir fidelizar seu locatário, mais rápido você vai conseguir fazer as suas locações
e mais locadores vão querer deixar imóveis com você, né? Eu costumo dizer que se você acertar o locador, se você quer acertar o locador, você precisa, ó, mirar no locatário. Se você garantir uma boa experiência para o locatário na sua imobiliária, né? Com isso você vai ganhar o coração e a carteira de imóveis completinha aí do seu locador. E eu posso te contar uma coisa? O pulo do gato dos aplicativos de aluguel tá aqui, nesse cara aqui, no locatário. É nele que os aplicativos estão focando, né? A sacada dos aplicativos de aluguel não está no locador, tanto que a MRV está construindo seus próprios prédios aí para locação. Eles estão focados em resolver essa ausência, essa lacuna que você deixou aí na sua relação mal resolvida com o locatário, né? Eles não estão pensando que eles trabalham para o locador. Eles estão se posicionando no mercado para resolver de forma fácil o problema de moradia do locatário, né? Aí você fala assim, não, Raquel, eles resolvem o problema do locador, tanto que tem aplicativo que garante o aluguel, né? Aí eu vou te contar mais uma coisa. Isso atrai o locador, mas ele não deixa o imóvel dele com exclusividade no aplicativo. O que faz o locador manter o imóvel no aplicativo é a velocidade com que o imóvel é alugado. Pode reparar, ele deixa o imóvel lá no aplicativo, mas ele deixa a imobiliária também. E se esse imóvel é alugado rápido, se ele não fica fechado, o locador não perde dinheiro. Por isso que ele gosta de aplicativo. E como é que o aplicativo conseguiu essa velocidade toda, né? Não é porque ele tem uma plataforma virtual, que ele tem propaganda. A resposta dele está na experiência negativa do locatário com as imobiliárias tradicionais. Esse locatário, maltratado pelas imobiliárias tradicionais, ficam com trauma, né? Porque o estresse que você passa, ele passa também. Ele tem trauma desse estresse. Aí quando ele se depara com um aplicativo em que ele não vai ter que lidar com gente, é tudo que ele quer. Por isso que esse locatário está lá, por isso que o aplicativo aluga mais rápido e por isso que ele atrai o locador. Percebeu? Você quer acertar no locador, né? Você mira no locatário. E se você perceber, tá tudo interligado. Se você está esperto aqui, você já sacou, né? Que a experiência tanto do locador quanto do locatário vão ser definidas pelo seu nível de conhecimento, de domínio, né? De segurança aí em relação às regras da locação. Por isso que eu tenho uma aluna que teve um aumento de 200% da carteira de locação. Por quê? Porque ela se blindou. E agora tanto locadores quanto locatários só querem fechar com ela, lá na cidade dela. E depois você vai conhecer a história da Rafa. Ela é uma das alunas das minhas primeiras turmas. Aí pode ser que você esteja aí duvidando e que você fique assim, se você ficar do lado do locador e tratar o locatário tão bem assim, né? Você fica com dúvida. Mas você é gente boa, você é um excelente profissional, você não trata mal seus locatários, pelo menos você não tem intenção, então vamos fazer assim? Vamos fazer uma simulação. E depois dela, você vai me falar se tem ou não o botão de ligar a tal máquina de transformação aí. Como eu te prometi, para ajudar a acabar com o estresse, eu vou te dar aquela notificação para o locador nos casos de problema estrutural. Bora lá? Vamos fazer a nossa simulação? Eu sempre dou esse exemplo que eu vou dar agora. Eu adoro esse exemplo, eu repito ele sempre, mas eu gosto porque ele é muito emblemático. E se você me acompanha há mais tempo, você já me escutou falando sobre isso. Fecha os olhos e imagina a cena. Você está lá na sua imobiliária, aí você recebe uma mensagem pelo WhatsApp e o locatário escreve assim: ó, o piso aqui da minha casa estufou. Do nada estufou, quebrou tudo, eu tenho criança pequena. É uma criança que corre para todo lado e eu estou com risco do meu filho se cortar. Aqui eu preciso de uma solução rápida. Aí você responde para ele assim: perfeitamente, eu vou entrar em contato com o locador. Agora você vai ver primeiro como é que age quem tem o botão de ligar a máquina de transformação e depois eu vou te dizer como é que age um especialista master em locações que está com tudo redondinho, blindadinho para garantir uma boa experiência, tanto para o locador quanto para o locatário. Vamos lá? Primeiro, quem tá com o dedinho no botão da máquina de transformar locatário querubim infernal. Aí vamos lá. O cara que tá com o dedo na máquina, o cara que comete o terceiro erro, vai fazer assim, ó. Ó, eu vou informar o locador. Aí ele vai e manda um e-mail, ou manda uma mensagem, ou liga pro locador e fala assim, ó,
A gente está aqui administrando a sua locação, o piso do seu apartamento estufou, isso é um problema estrutural que você precisa resolver. Aí o que acontece? Eu tenho certeza que você já viu isso. No dia a dia das locações, eu sei como é que é, o locador se faz de morto, né? Se faz de desentendido, ignora completamente a informação, né? Por quê? Porque ele não quer gastar dinheiro, né? E de duas uma, ou ele nem te responde, isso é regra geral, né? Ou ele nem te responde ou ele fala, tudo bem, eu vou fazer. Mas ele não te diz quando vai fazer, te enrola, passa uma semana, entra um feriado, passam 10 dias, enquanto isso o pobre do locatário está lá com o piso estufado, a criança correndo de um lado para o outro, a criança caindo, a mulher reclamando, a mulher buzinando na cabeça dele, e a casa dele está um caos. Aí o locatário começa a ficar chateado, a te cobrar, aí ele perde a educação, perde a linha, e aí o administrador de locação que está no erro 3, com um dedinho no botão da máquina ligado, fala assim, amigo, eu não posso fazer nada. Eu já informei para o locador, porque aí o locatário já fica estressado, aí você fala assim, a culpa é do locador, eu não posso fazer nada, eu estou de pés e mãos atadas, e se o locatário vai lá, você vai lá e ainda mostra a mãozinha, estou de pés e mãos atados, coitado, né? O locatário vai ficar satisfeito? Não vai. O que ele vai fazer? Ele vai entrar na justiça e vai falar assim para o juiz, o locador está errado, porque ele está violando o contrato, né? Piso é um item estrutural, ele está me causando prejuízo, né? E a imobiliária, seu juiz, eu pedi para ela me socorrer e ela está falhando com o dever de intermediação dela. O que o juiz fala? Né? O que o juiz faz lá na decisão, como ele fez comigo? Ele condena você, condena o locador e tem mais. Olha o que o juiz faz. Ele rescinde o contrato, dispensa o locatário de pagar a multa, manda o locador pagar os prejuízos que o locatário teve, né? Se não mandar, pagar um dano moral ainda. E ainda manda o locador pagar uma multa de 3 vezes o valor do aluguel para o locatário, se esse for lá o valor da multa penal do seu contrato. Aí, olha o tamanho do problema, olha o tamanho do prejuízo que essa condenação pode trazer. O locador deixa de receber a multa pela rescisão antecipada, ele não entende isso, porque ele não sabe jogar tênis, lembrou? Né? E ele tem que pagar uma multa integral. Ele deixa de receber aquela multa proporcional, né, da rescisão antecipada, e ele ainda tem que pagar uma multa integral para o locador, né? E ainda vai ter que arrumar o piso que estufou de todo jeito para ele voltar a alugar. E aí, sabe quando você fala as coisas para o locador? E ele fala assim, eu não fiz, mas você não me disse o que podia acontecer. Se eu soubesse, eu tinha feito, né? E aí, você como imobiliária, ainda pode ter que pagar uma multa junto com o locador em favor do locatário, porque você foi negligente na condução do impasse, né? Sem falar, você vai perder locador, você vai perder locatário, e os dois ainda vão sair falando mal da sua imobiliária para todo mundo que te conhece, né? Ou que não te conhece e que não vai vir a conhecer. Isso o TTI não te ensinou, né? E isso não tem em curso de direito imobiliário, né? Isso você não aprendeu na prática, isso é do lado de cá do portal, no mundo real. Você precisa se especializar, você precisa se blindar. Então, agora você vai se blindar. Você vai aprender a resolver esse problema na raiz quando esse tipo de problema chegar, né? Agora, vamos lá. Vamos pensar que você é um especialista master em locação, né? O locatário informou do piso estufado, você comunicou ao locador, o locador não tomou nenhuma providência, o locatário está ameaçando a criar chifre, criar rabo, falar grosso, né? Aí ele começa a te mandar e-mail todo dia aborrecido, cheio de razão, né? Aí você, que já está blindado, você que é um especialista master, você não comete mais o erro 3, você está blindando a sua locação, você faz o quê? Você fala assim, não tem problema, eu tenho solução, eu vou encaminhar uma solução para esse problema. Então, resgata aí seu papel e sua caneta, que agora você vai passar a ter uma notificação que os meus clientes, os meus alunos usam para quando o locador se faz de multa. Olha aí, o arsenal de soluções. Tá percebendo o poder do meu arsenal? Eu vou ditar, então você anota aí. Senhor locador falando de tal, essa imobiliária no desempenho da administração do imóvel tal, de sua propriedade, local tal, tem tentado há alguns dias uma solução para o problema do locatário tal, diante do estufamento do piso, né, que é um problema de manutenção estrutural. Fechou a primeira parte. Pelo artigo 22 da Lei do Inquilinato, é dever do locador entregar o imóvel em condições de servir ao uso a que se destina, sendo responsável pela solução dos problemas estruturais que surgirem no curso da locação.
Diante disso, na qualidade de gestor dessa locação, né, de gestora, essa imobiliária tem o dever de informar que, além de dar causa a uma rescisão sem direito à aplicação da multa por rescisão antecipada, Vossa Senhoria pode ser compelido a pagar uma multa em favor do locatário por violação contratual, né? Nesse caso, devida por inteiro, vírgula, caso o problema estrutural relatado não seja resolvido. Assim fica Vossa Senhoria formalmente notificado do problema acima relatado para se pronunciar no prazo, sei lá, de 3 dias, você vai escolher. Após o que, essa imobiliária estará isenta de qualquer responsabilidade na condução do impasse. Aí você sabe o que acontece? Você acha que passam os 3 dias? Não passam. O locador resolve o problema dele, o seu e o do locatário em um dia. E eu vou te contar onde está essa blindagem, né? Nessa notificação, para você perceber o que é o mundo real. Ela não está no artigo da lei do inquilinato como você acha que está, né? Você blindou a sua locação, você se protegeu quando você escreveu que ele tem 3 dias para se manifestar e que após esse prazo a imobiliária vai estar isenta de qualquer responsabilidade, né? As imobiliárias que são minhas clientes e os meus alunos usam essa e outras muitas notificações, né? Que está no nosso arsenal, e é tiro e queda. O locador resolve rapidinho, sabe por quê? Porque locador não quer ser pai de filho feio. Ele não quer ter que arcar com um problema sozinho, né? Aí você deve estar pensando outra vez, meu Deus do céu, a Raquel só protege o locatário. Tá pensando isso? Você pode parar, porque problema estrutural é de locador e não tem nem conversa, né? Mas a lista de responsabilidade de locatário é longa. O plexo de responsabilidade que ele tem é infinitamente maior. E a gente vai falar sobre ela nessa lista, né? Na aula de amanhã, quando você vai aprender a construir a parte de responsabilidades de manutenção do locatário. E aí? Você está com medo de mandar essa notificação e perder o locador? Você acha mesmo que o locador que recebe essa notificação vai querer sair da sua imobiliária? Óbvio que não. Lembra do caso do antibiótico que o médico manda tomar? Ele pode até não ficar feliz de fazer essa intervenção, mas ele confia. E se ele confia e ele se sente seguro, ele sabe que se ele tem que fazer a parte dele, o locatário também tem. E ele pensa, essa imobiliária sabe o que ela faz. Aqui eu estou seguro, aqui meu imóvel está seguro. E você sabe quem usa essa notificação? A Rafa, a Rafaele Rosalino. Escuta aí o que ela diz. E fui vendo um resultado de melhora no relacionamento meu com os locatários e com os locadores também, que hoje eles mesmos só querem fechar locações se eu for administrar, né? Os locadores só fecham a administração comigo, eles não têm dores de cabeça, e os locatários também, eles só querem alugar se for pela administradora. Então isso me deu uma reputação muito boa aqui na cidade. Eu sei lidar com todos os tipos de problemas que acontecem estruturais no imóvel. Qualquer dúvida também do locatário eu consigo sanar por causa de todos os ensinamentos que a doutora Raquel me passou durante o curso. Eu tive um aumento na minha cartela de imóveis de 200%.